Você acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, engole o choro e repete pra si mesmo que as emoções são pros fracos. Você se olha no espelho e vê um homem inabalável, um estoico, mas a real é que você só tá apavorado. E a internet transformou seu medo em um produto. Existe uma estética que você definitivamente conhece. O chat com queixo quadrado que não sorri, a citação de Marco Aurélio cortada no meio pra caber num story. O Thomas Shelby com um cigarro na boca e a frase embaixo: não explique, não reclame, execute. É uma estética de supressão vendida como sabedoria. E você quer saber? Isso funcionou muito bem. Funcionou porque chegou no momento certo. Uma geração inteira de adolescentes que estão sofrendo de verdade e que não sabem o que fazer com o peso de existir num mundo que não para de acelerar. Eles precisam desesperadamente de uma estrutura que dê a sensação de controle. A indústria viu esse sofrimento e vendeu uma máscara para esse cara. Quando você lê "Controle suas emoções num carrossel de 5 slides com fundo preto e tipografia serifada", já parou pra pensar quem que tá te ensinando isso? Um filósofo? Um sábio? Não. É só o algoritmo que descobriu o que você quer ouvir. O estoicismo de internet não é uma escola filosófica, é um produto de autoajuda com roupagem clássica. Tem a estética de Marco Aurélio, mas a profundidade de um post motivacional de segunda-feira. E a diferença importa pra cacete. Thomas Shelby não é um estoico, é um traumatizado que nunca processou a guerra. Toda a frieza, toda a impassibilidade, toda a máscara de homem que não sente é o retrato clínico de alguém com estresse pós-traumático não tratado, que dissociou das próprias emoções como um mecanismo de sobrevivência. E uma geração inteira decidiu que isso era o ápice da masculinidade. A real é que você não quer ser o Thomas Shelby. Você quer não sentir o que o Thomas Shelby sente. E esse é um desejo que eu entendo completamente. Sentir dói, mas a solução da internet foca em suprimir, performar a indiferença até que ela pareça real. E pensando dessa forma, isso não parece nada com uma solução de verdade. É só um adiantamento com juros. Camus começou o mito de Sísifo com uma afirmação que a maioria das pessoas não tem coragem de ficar o tempo suficiente para entender. Só existe um problema filosófico verdadeiramente sério, e é o ato de desviver. E esse cara não tá falando de morte física, mas da tendência humana de pular para uma resposta antes de ter a honestidade de ficar com a pergunta. O absurdo para Camus é o choque, o confronto entre a necessidade humana de sentido e o silêncio absoluto do universo que não oferece nenhum. Você pergunta e o mundo não te responde, e esse espaço entre a pergunta e o silêncio se chama absurdo. Não tem solução e muito menos uma resposta simples. Tem só a escolha de como você vive com isso. Agora a parte que fez você clicar nesse vídeo. Acordar às 5 da manhã, banho gelado, 45 minutos de exercício, a rotina que não para, a agenda que não deixa espaço, a produtividade como religião. Camus chamaria isso de se desviver filosoficamente. E não tem nada a ver com a rotina te matar, mas porque ela também é uma resposta fabricada para uma pergunta que você não teve coragem de ficar por tempo suficiente. O absurdo incomoda, o silêncio do universo incomoda e a ausência de sentido garantido também incomoda. Então você cria sentido artificialmente. Você constrói uma rotina tão rígida, tão ocupada, tão cheia de métricas e metas e citações latinas que o silêncio não consegue mais entrar. Você abre o YouTube e pesquisa como ser bom em tudo que você faz. E ao invés de clicar no meu vídeo sobre como um cara realmente conseguiu fazer isso, você clica no vídeo de um coach motivacional tratando o estoicismo como a solução de todos os seus problemas. Sísifo era um cara que não tinha rotina. Sísifo tem uma pedra e uma montanha, e a certeza de que a pedra vai cair toda vez que ele chegar no topo. O absurdo não foi resolvido e nunca vai ser. E Camus diz que Sísifo é feliz, não apesar disso, mas por causa disso. Não pulou ou saiu correndo atrás de uma solução impossível. Não fabricou nenhum sentido artificial. Não suprimiu as vertigens da vida com uma rotina de 21 dias. Ele ficou com a pedra e empurrou ela até depois de não aguentar mais. O estoico de internet não fica com a pedra. Ele contrata alguém para segurar enquanto tira foto para colocar no Instagram com uma citação de Sêneca embaixo. A sombra que Jung descreve como repositório de tudo que você suprimiu, tudo que foi exilado para caber na persona do cara inabalável. O shed que moga todo mundo. É exatamente o material que o absurdo precisaria que você enfrentasse. A tristeza que você engoliu, o medo que você transformou em disciplina, a vulnerabilidade que você cobriu com um banho gelado e acordar às 5 horas da manhã. Isso tudo tá lá, crescendo no escuro. A sombra é aquele momento em que depois de uma semana de banho gelado e produtividade impecável você explode de raiva por algo pequeno. E você percebe que a supressão cobra um preço. Camus diria que o único caminho honesto é a revolta, a recusa de se render, a decisão de existir de frente com tudo que a existência traz sem anestesia e sem solução fabricada. A revolta não é cômoda e não tem estética de Instagram, e definitivamente não te vende um curso. Mas é a única postura que não é covardia existencial.
Você não é Sísifo. Você tá fingindo que a pedra não existe e tá chamando isso de força. Nietzsche descreveu o que chamou de último homem, a criatura mais desprezível que a humanidade poderia produzir. O ser que abriu mão de tudo que é difícil em nome do conforto, que trocou a grandeza pelo gerenciável, que escolheu a previsibilidade em vez da periculosidade da vida real. Falando assim, parece que esse cara é aquele tio folgado que aparece na sua casa depois de 10 anos se enchendo de pinga. Mas quer saber? Esse cara não sofre, não arrisca e não cria. E aqui tá a ironia mais cruel que eu consigo formular sobre o estoicismo de internet. Os jovens que adotam essa estética acreditam que estão se tornando o super-homem, o além do homem nietzscheano, a figura que transcende as limitações humanas. Mas cruelmente eles estão só se tornando o tio bêbado. O super-homem de Nietzsche não foge da dor, ele abraça ela. O amor fati, o amor ao destino, o amor a tudo que vem, incluindo o sofrimento. Isso não é supressão, é a disposição de viver tão completamente que você iria querer viver um ciclo infinito da própria vida. O estoico de internet quer a aparência do super-homem sem o custo, que é a força sem a vulnerabilidade que a precede, que é a sabedoria sem a quebra que a produz. E a internet vende exatamente isso, uma versão de custo zero da transformação humana. 5 passos, 21 dias, a rotina matinal que vai mudar tudo. Nietzsche passou os últimos anos de vida num colapso mental completo. Chorou abraçado com um cavalo na rua, escreveu cartas delirantes assinadas como O Crucificado. Isso não é fraqueza não, era o custo de levar a existência a sério, sem anestesia, de verdade. O que você está fazendo com seus banhos gelados e as suas citações não é levar a existência a sério, é terceirizar a existência para uma rotina que pensa por você. No final das contas, você faz parte de um rebanho e não precisa mais refletir sobre nada que vale a pena. Tá feliz com isso? Tá, mas então o que exatamente eu tô te propondo? Que você chore no banheiro e chame isso de virtude ou que você abandone qualquer disciplina e se afogue no caos emocional? Nenhuma das duas. Eu tô te propondo algo muito mais difícil do que acordar às 5 horas da manhã. A minha proposta é que você sente com o que sente. Sem transformar em rotina, sem transformar em conteúdo, sem transformar em identidade de guerreiro inabalável. Só senta no chão com absoluto silêncio e pensa em tudo que te fez chegar até aqui. E deixa que você seja o que você é. O estoicismo real de Marco Aurélio, de Epiteto, de Sêneca, não era sobre não sentir, mas sobre agir apesar do que sente. Pode não parecer, mas existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Eu percebi isso quando eu li sobre a ira de Sêneca. Nosso senador romano favorito dizia que a ira é repugnante, um sentimento que deveria ser expurgado, e eu concordo, mas o que prova meu ponto é que acima de tudo, Sêneca dizia que você vai se sentir irado, mas o que muda tudo é o que você vai fazer depois de sentir assim. É absolutamente uma decisão sua, se envenenar de raiva ou expurgar ela. Marco Aurélio escrevia para si mesmo. As meditações não foram escritas para serem citadas num carrossel. Foram escritas por um homem que era imperador de Roma e que ainda assim acordava com medo, com dúvida, com o peso de um cargo que não pediu. Que precisava toda manhã se lembrar de como queria ser. Não porque era naturalmente assim, mas sim porque ele não era. E esse é o estoicismo real, a luta constante de um ser humano completo tentando agir com virtude apesar de ser um ser humano completo. Não a performance de alguém que suprimiu tudo que é humano e chama isso de força. Jung dizia que a integração da sombra é o trabalho mais difícil que um ser humano pode fazer. O olhar para o que você exilou, reconhecer de verdade e incorporar como um pedaço de si próprio. O homem que integrou a sombra não é mais vulnerável do que aquele que suprimiu, mas é mais inteiro. E ser inteiro é diferente de invulnerabilidade. A invulnerabilidade é uma fantasia que a internet vende para quem tem medo demais de ser humano. Ser inteiro é o que sobra quando você para de ter medo. Então, você acorda às 5 da manhã, toma um banho gelado, engole o choro, e você faz isso para quem exatamente? Tô te perguntando isso porque se você parar o suficiente para responder com honestidade, com o silêncio, você sabe o que tem lá? Dentro de você. No final, você faz isso para quem? E essa pergunta definitivamente não é confortável de responder. Qualquer produto que ofereça uma rotina de 21 dias, qualquer carrossel de 5 slides no Instagram, qualquer shed de mandíbula quadrada com uma frase embaixo, tá te vendendo a anestesia do silêncio. E tá cobrando sua humanidade como pagamento. Você passa a vida tentando preencher o vazio com rotinas, mas aqui no canal a gente prefere olhar pra ele. Se você também tá cansado de máscaras, talvez esse aqui seja o seu lugar. Se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixa um like, se inscreve e o mais importante, comenta alguma coisa. Os comentários eles geram engajamento e também a gente pode fazer uma discussão filosófica aí embaixo. Eu sempre respondo todo mundo, literalmente. Dá uma olhada também nos meus outros vídeos. Valeu e até o próximo.